Olá, meu nome é Roberto Ludovico, sou cirurgião de cabeça e pescoço, sou integrante do corpo clínico do Hospital Aristides Maltês. Hoje a gente vai falar sobre nódulos em tireoide. Esse tema que é bastante prevalente, principalmente em mulheres, tá bom? Basicamente a estrutura da aula, a gente vai falar um pouco da introdução, uma leve fala sobre a anatomia da tireoide, o status epidemiológico do nódulo tireoidiano, a importância da anamnese, do exame físico, o exame laboratorial, onde a gente, a partir daí, vai discriminar sobre a função tireoidiana, os métodos de imagem, que é o que a gente basicamente usa hoje para identificar o nódulo e predizer um risco de malignidade, as condutas no nódulo da tireoide e quais são os tipos de câncer e como a gente faz o tratamento oncológico para o tumor de tireoide. Então, basicamente, a introdução, a gente tem várias glândulas endócrinas do nosso corpo, né? Mas a tireoide é a maior glândula puramente endócrina do corpo humano. E ela é responsável pela produção de hormônios tireoidianos. Esses hormônios, eles fazem a nossa homeostase, eles que regulam a nossa atividade cardíaca, a nossa atividade respiratória, ou seja, sem a tireoide a gente não vive. Até quando a gente opera, a gente tem que repor o hormônio tireoidiano. A gente tem um hormônio ativo, o T3, e o hormônio inativo, que ele é convertido em ativo, que é o hormônio T4. Geralmente a gente dosa essa fração livre do hormônio T4, que é o que está mais disponível no sangue e que é mais fidedigna para a gente ter a certeza sobre a função tireoidiana, tá bom? O nome tireoide, basicamente, é o formato que a glândula tem, esse formato em escudo, né? Então, ela vem do grego tíreos, que é o escudo, e o eidos, que é a forma, né? Então, é a glândula que, em formato de escudo, ele dá origem ao nome tireoide. Ela é basicamente formada pelo lobo direito, o lobo esquerdo, ligado por um istmo, que é a porção central da tireoide, tá bom? Em alguns pacientes, cerca de 75% dos pacientes, a gente tem um terceiro lobo, chamado de lobo piramidal, que ele pode ser encontrado geralmente um prolongamento fixado à sua porção central, que é o istmo, né? A gente vai ver em imagens que fica muito bem caracterizado. É uma glândula pequena que está situada na região cervical anterior, tá bom? Do pescoço, nessa região mais baixa, certo? Aqui um desenho de uma anatomia topográfica, onde a gente mostra o lobo direito da tireoide, o lobo esquerdo da tireoide, o istmo, que é a comunicação central entre eles, e esse prolongamento, que é chamado de piramidal. Aqui a gente vê essa relação de vascularização da tireoide. É uma glândula bem vascularizada, ela tem sua irrigação arterial do primeiro ramo da carótida externa, né? Artéria tireoidiana superior, tá bom? A gente tem a artéria tireoidiana inferior, que é o ramo desse tronco tireocervical, certo? E a parte da drenagem venosa, que ela vem basicamente das tributárias da veia jugular interna, que é a veia tireoidiana superior, a veia tireoidiana média, e a gente também tem as veias tireoidianas inferiores. Uma relação importante que a tireoide tem é com esse nervo, chamado de nervo laringeu recorrente. Basicamente, quando a gente opera a tireoide, a gente precisa identificar esse nervo, a gente precisa preservar esse nervo para garantir uma boa qualidade vocal, porque esse nervo ele faz a inervação motora da prega vocal. Então, para a gente ter uma voz adequada, a gente precisa da vibração, essa passagem do ar sobre as cordas vocais, ela gera o som, que é chamado de palavra falada. E a partir daí, a gente tem essa qualidade vocal satisfatória.
Aqui é uma tireoide que a gente fez uma cirurgia, é o que a gente chama de bócio, né? É uma tireoide de volume aumentado, às custas de nódulos, tá bom? Então você vê aqui lobo direito, você vê nódulos no lobo direito, nódulo no istmo, na porção central, e nódulo à esquerda também. E esse prolongamento chamado de piramidal, tá bom? Essa é uma tireoide in vivo, uma tireoide aumentada de volume. A epidemiologia dos nódulos tireoidianos, eles são muito frequentes. Na literatura existe uma grande variação, né, da quantidade de prevalência do nódulo. Isso varia muito por conta da ultrassonografia. Tem ultrassonografistas que eles são mais experientes, têm aparelhos melhores, que conseguem identificar nódulos menores. É por isso que você tem essa prevalência de nódulos tão grande variando na literatura. Acomete mais mulheres, a relação é geralmente de 9:1, e principalmente mulheres que tendem a estar numa idade mais avançada. A maioria dos nódulos eles são benignos, então é muito comum no consultório a gente ter pacientes que chegam com nódulo, que chegam com medo, e basicamente nosso papel como cirurgião de cabeça e pescoço é acalmar esse paciente, avaliar, todo nódulo ele precisa ser investigado, só que na grande maioria das vezes eles são benignos, 90%. Cerca de 10% desses nódulos podem representar alterações malignas, por isso que eles devem ser investigados. Na medicina, a gente tem a anamnese, o exame físico, como ponto primordial para a gente predizer um pouco se é um nódulo de alto risco ou não. O exame físico ele não fecha diagnóstico de malignidade, muito menos a anamnese. Ele constrói um pensamento para a gente saber se realmente é um nódulo que vai ter um risco maior ou não, que são chamados sinais de alarme. Aí é todo o questionamento que a gente tem, né? Todo nódulo em tireoide ele deve ser investigado com métodos de imagem? Ou só o exame físico, a palpação, você coletar uma história da moléstia atual adequada é suficiente? Então, na anamnese, a gente vai atrás dos sinais de alarme. Esses sinais de alarme que a gente questiona para o paciente é se ele vem ficando rouco, se ele nota alguma dificuldade para engolir, se ele tem algum gânglio fora desse compartimento da tireoide, se ele notou algum caroço na região da tireoide, algo mais endurecido, um componente de dor mais acentuado, fora do normal. Tudo isso vai trazendo artifícios, né, para a gente poder predizer se um nódulo tem algum grau de suspeita ou não. O exame físico é basicamente a palpação da região cervical, bimanual, sempre posicionado atrás do paciente, né, onde a gente com as duas mãos vai palpando o primeiro lado, o segundo lado, para a gente poder identificar nódulos e sinais que sugiram malignidade. Paciente com nódulo muito endurecido, paciente com nódulos que têm extensão para a região da pele, que ferem a pele, palpação de gânglios na região do pescoço associada a esses nódulos, são sinais de que podem sugerir malignidade. Fixação, nódulo que geralmente quando você palpa, ele vem junto com as partes moles, ele movimenta junto com estruturas adjacentes, traqueia, um exemplo, laringe. Então, a gente sempre vai atrás desses sinais de malignidade. Entretanto, o risco de malignidade, existem alguns sinais, né, de que podem sugerir, mas eles não fecham diagnóstico. É muito bem descrito na literatura que nódulos chamados de incidentaloma, ou seja, o paciente não está sentindo nada, ele foi numa consulta de rotina com ginecologista, com médico clínico, que solicitou ultrassom e viu um nódulo na tireoide. E a partir da classificação ultrassonográfica, ele prediz o risco. Por isso, já respondendo à primeira pergunta, todo nódulo na tireoide ele deve ser investigado com métodos complementares, porque nódulos pequenos, não palpáveis,
eles podem ter diagnóstico oncológico maligno. Basicamente, aqui a gente tem discriminado os riscos de malignidade, né, na história clínica, pacientes que já tiveram câncer, que precisaram de radiação na região cervical, esses cânceres na região de cabeça e pescoço, principalmente carcinoma escamocelular, onde a gente precisa fazer irradiação do leito oncológico e da sua via de drenagem linfática, é um fator de risco para a ocorrência de câncer de tireoide. Pacientes que descobrem um nódulo muito jovem, geralmente menor do que 20 anos, ou em idades mais avançadas, também têm um maior risco, são sinais de alarme. Sexo masculino, a gente sabe que tem maior incidência de tumores malignos quando comparados à mulher, só que em números totais as mulheres têm maior prevalência de câncer da tireoide. Pacientes com histórico familiar de câncer, então histórico familiar do câncer de tireoide é muito comum. Mães terem mães com câncer de tireoide, filhas, então essa parte familiar é muito importante, deve ser sempre questionado na sua história da moléstia atual, na sua anamnese. A neoplasia endócrina múltipla, né, é uma alteração que acontece associada a um tipo de câncer de tireoide, né, chamado câncer medular da tireoide. Ele tem alterações nas glândulas adrenais, feocromostoma, ele tem alterações nas paratireoides, que são órgãos que tem junto da tireoide. Então, essa tríade geralmente está associada a um tipo de neoplasia endócrina múltipla tipo 2, mais precisamente tipo 2A. A mudança na voz, então rouquidão, devido àquela proximidade com o nervo laringeu recorrente. Então, isso tudo são sinais de que pode ter um nódulo com maior suspeita de malignidade. Na parte clínica, você tem nódulo de crescimento muito acelerado. Geralmente, o nódulo ele cresce de forma bem lenta. Aquele nódulo que cresce muito rápido, abre-se uma suspeita da possibilidade de câncer. Nódulo com consistência endurecida e irregular, também já coloca a gente de orelha mais em pé para a gente poder avaliar uma necessidade de investigação por meio de biópsia, tá bom? Fixação, aquele nódulo mais preso a tecidos adjacentes, gânglios no pescoço e paralisia de corda vocal em um exame que a gente faz da laringoscopia. A gente saber se tem comprometimento do nervo ou não. Quando geralmente esse nervo está acometido, a corda vocal ela reduz a sua mobilidade ou ela até paralisa. Isso demonstra um sinal que provavelmente a gente está tratando de um nódulo provavelmente maligno. Exame laboratorial, basicamente a gente faz uma tríade, ou dois exames, basicamente, que é a dosagem do TSH junto com a dosagem do T4 livre e o T3, em casos que a gente considera com paciente portador de hipertireoidismo. A gente pede a fase ativa, que é o T3, tá bom? Geralmente, o T3 ele pode ser total ou livre. Geralmente, a gente pede o T3 total. O T4 livre e o TSH, que é o exame, basicamente, importante para essa avaliação inicial. Paciente com TSH baixo, naquele mecanismo de feedback, tá bom? Associado a um T4 livre muito alto, existe uma baixa suspeita oncológica. A gente considera um nódulo quente. Geralmente, câncer, ele não produz hormônio. Quem produz hormônio, geralmente, são nódulos bem diferenciados. Existe uma doença chamada de adenoma, que é um adenoma, é uma doença de Plummer, né? Nódulo de Plummer, onde ele é hiperprodutor, ele produz muitos hormônios. E isso é bastante característico de uma alteração benigna. Nódulo de Plummer, bócio, o termo bócio é o aumento do volume tireoidiano, né? Multinodular tóxico, tudo que for tóxico significa que está produzindo hormônio. Se está produzindo hormônio, grande possibilidade dele ser
benigno, tá bom? TSH normal ou alto, associado a um T4 livre normal ou baixo, geralmente a gente tem que investigar condições hipotireoidismo, onde o hipotireoidismo, nesse caso, está mais associado a uma tireoidite chamada de tireoidite de Hashimoto, onde a gente tem esse autoanticorpo, anti-TPO elevado. Associado a um quadro de hipotireoidismo, com anti-TPO elevado, a gente fecha o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto. Aqui é importante a gente saber que câncer, gente, ele não altera hormônio da tireoide. Isso é muito comum no consultório, paciente, mas meus hormônios estão normais. E essa apresentação é a apresentação oncológica do ponto de vista maligno da tireoide. Ele geralmente não altera hormônio, não. Existe um outro marcador que é muito importante, que a gente geralmente não pede de rotina. O TSH, o T4 livre, a gente pede de rotina. Quando você tem uma condição de hipertireoidismo, a gente associa o T3. A calcitonina a gente pede principalmente quando a gente tem uma suspeita de câncer medular da tireoide. Essa calcitonina, ela é produzida pelas células parafoliculares. E essas células, elas produzem, quando você tem uma alteração oncológica, elas produzem esse hormônio, e esse hormônio alto associado a nódulo na tireoide leva a gente a suspeitar desse quadro, tá bom? Um marcador que a gente nota que é muito solicitado, chega para a gente no consultório, é a tireoglobulina, no paciente que ainda não operou. Geralmente, para diagnóstico, a tireoglobulina ela não é boa. A gente não usa a tireoglobulina para dar diagnóstico de tumor maligno. Basicamente, a tireoglobulina ela é usada no acompanhamento pós-operatório do paciente com câncer diferenciado da tireoide, principalmente o câncer papilífero da tireoide. É um marcador que a gente usa para predizer recorrência de doença, tá bom? Então, geralmente, a gente, antes de operar a tireoide, a gente não tende a pedir esse marcador, não. Métodos de imagem, a gente tem o nosso carro-chefe, né, que é o ultrassom da tireoide. Ele é importante, principalmente na identificação de nódulos. Ele vai predizer o volume da glândula, ele permite calcular o tamanho do nódulo, ele guia punções, a análise citológica, que é o que a gente geralmente faz quando a gente tem um nódulo suspeito. É um exame de boa sensibilidade, que é o que a gente quer no início. A gente quer captar o máximo de alterações possíveis. Então, é um exame onde a gente consegue identificar nódulos, inclusive nódulos muito pequenos. Não existe indicação de rastreio com ultrassom de tireoide, mas para alguns pacientes, aqueles que a gente já identificou como de maior risco, pacientes portadores de distúrbios da tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, paciente com histórico familiar de câncer de tireoide, paciente que palpam nódulos na tireoide. Então, esses pacientes eles têm indicação de fazer a tireoide justamente para identificar alterações, principalmente esses nódulos, né? A gente tem um outro exame que é utilizado também, principalmente em pacientes portadores de hipertireoidismo, né? Onde ele avalia a função da glândula e ele identifica também a presença de tecido fora do compartimento tireoidiano, chamado tecido ectópico tireoidiano. Ele é importante para a gente saber se é um nódulo quente, se é um nódulo frio, porque geralmente nódulos quentes a gente não tende a fazer punção. Como a gente falou, esse tecido bem diferenciado, na grande maioria das vezes, ele é benigno. Tomografia de pescoço, basicamente, a gente só deixa solicitado para paciente com nódulo tireoidiano muito grande, para avaliar a invasão de estruturas adjacentes, traqueia, esôfago, laringe, ou quando você tem uma alteração chamada de bócio mergulhante, essa extensão abaixo da fúrcula external, essa extensão subexternal, porque essa linha óssea do externo e da clavícula, osso não dissemina bem ondas ultrassonográficas. Então, a gente perde essa capacidade de
visualização do nódulo quando ele mergulha para a caixa torácica por conta desse componente ósseo. Então, nesse momento, a gente lança a mão de tomografia de pescoço, de tórax, para avaliar esse componente mergulhante, ou quando a gente suspeita de invasão de alguma estrutura adjacente, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de um ultrassom da tireoide, anel traqueal, tá bom? Aquele istmo que a gente falou, lobo direito, lobo esquerdo. Então, esse é um desenho de uma tireoide normal, tá bom? No seu sentido transversal. Aqui a gente tem um exame chamado de cintilografia da tireoide. A gente vê um tecido bem captante aqui no lobo direito da tireoide, único. Provavelmente isso daqui é um adenoma de Plummer, um adenoma único, hiperprodutor, né? Esse tipo de nódulo geralmente a gente tende a não funcionar, não. E aqui a tomografia de pescoço, onde a gente vê esse bócio aumentado, né? Esse volume tireoidiano aumentado, as custas de nódulos, né? Esses componentes císticos aqui, degenerativos. Então, a gente vê um desvio, né? Das estruturas, traqueia, com o esôfago bem comprimido. Então, para a gente ter, principalmente em bócios, tireoides de volume muito aumentado, a gente lança a mão da tomografia para avaliar invasão de estruturas adjacentes e esse componente principalmente mediastinal. A doença de Plummer, que a gente falou, que é esse adenoma tóxico, né? É um nódulo único, geralmente, é um nódulo único, autônomo, então, independente do estímulo, ele está produzindo hormônio tireoidiano. A apresentação clínica é um hipertireoidismo com nível de TSH baixo e o nível de T4 livre aumentado. Condição muito frequente em mulheres idosas. O diagnóstico geralmente é laboratorial, associado à cintilografia, bom, desse nódulo quente. O tratamento, a gente tem uma gama de tratamentos, vai variar do tamanho do nódulo, da condição clínica do paciente, dos sintomas que ele está sentindo, mas a gente pode fazer o tratamento tanto com iodo, né, o radiodo 131, a gente pode hoje, né, em alguns serviços, a gente tem a disponibilidade da injeção de etanol guiada por ultrassom, é feita uma punção desse nódulo e a gente injeta esse derivado do etanol e ele vai meio que dissolvendo esse nódulo, tá bom? Isso não é tão difundido nos serviços onde a gente trabalha, né? Tanto no Hospital Aristides Maltês, Hospital da Mulher, a gente não vê essa disponibilidade ainda bem difundida no SUS, não, tá bom? E a tireoidectomia, basicamente, é o que vai ditar, né? Geralmente nódulos muito grandes, pacientes muito sintomáticos, pacientes que foram refratários à terapia com iodo, a gente sempre avalia a tireoidectomia se parcial ou total. Vai depender muito do tamanho, acometimento de outros lobos por nódulos na tireoide. Então, isso é algo que a gente vê com base nos exames complementares. Pelo consenso da ATA, que está sofrendo uma atualização agora, né, em 2024, a gente ainda não tem ele muito bem definido, né? A gente ainda está usando ainda o de 2015, né, que é o que está bem consolidado, mas eles consideram nódulos acima de 1 centímetro suspeito, né? Devendo avaliar a necessidade de punção conforme os seus achados, né? Lembrando dos sinais de alarme, eles são muito importantes. Então, paciente com nódulo na tireoide, que ele tenha rouquidão, pode denotar um comprometimento do nervo laringeu recorrente, que ele tenha dor, um nódulo de crescimento acelerado, fixadas as estruturas adjacentes, presença de metástase tanto nos gânglios linfáticos do pescoço, como acometimento pulmonar à distância. O pulmão é o órgão à distância mais acometido
pelas metástases de tireoide, principalmente câncer papilífero da tireoide. Loco regional são os linfonodos, os gânglios cervicais. Então, são sinais que chamam a atenção e que precisam ser investigados. A ultrassonografia da tireoide é o exame mais indicado para avaliar o nódulo na tireoide. Ele é melhor do que a cintilografia, ele é melhor do que a tomografia, ele é melhor do que a ressonância. O ultrassom de qualidade, feito por um profissional experiente e treinado, é o melhor exame para avaliação desse nódulo, tá bom? E a partir dele, a gente tem essa classificação chamada de TIRADS, onde ele identifica um potencial de malignidade, certo? Mas ele não confirma essa malignidade, não. Para confirmação, a gente precisa de uma punção, tá bom? Algumas vezes a punção não confirma, e em casos suspeitos, a gente opera e análise histológica, né, do tecido anatomopatológico, que vai dar o diagnóstico do câncer. Os critérios para a realização de PAF, a gente segue alguns consensos, tanto da ATA quanto do TIRADS. Hoje a gente usa muito mais o TIRADS para, a partir dele, identificar o nódulo que precisa ser puncionado ou não, tá bom? A ATA é mais antiga, ele coloca basicamente imagens e a partir dessas imagens padrões, ele vai predizer o risco de suspeição. Então, se você tem um nódulo espongiforme, ele é um nódulo de baixa suspeição. Se você tem um nódulo hiperecoico regular, ele é um nódulo de baixa suspeição. Um nódulo espongiforme, muito baixa suspeição. Um nódulo que ele começa a ter um grau de hipogenicidade, né? Ele é hipoecoico, ele passa a ser um nódulo de intermediária suspeição. Aquele nódulo que tem microcalcificações, um nódulo irregular, onde ele é marcadamente hipoecoico, ele passa a ter uma suspeita maior. Então, ele bota como molde essa tabela de referência e, a partir daí, você meio que olha a tabela, o ultrassonografista olha ela e prediz o risco de malignidade. Então, isso gerava algo que, no primeiro momento, muitas análises divergentes, né? Porque tinha pessoas que achavam esse tipo de nódulo mais hipoecoico, outro um nódulo mais hiperecoico, então você não tinha tanta uniformidade dos laudos. Para isso foi criado o ACTIRADS, onde ele coloca 5 pontos, né, onde a gente vai olhar na ultrassonografia. Basicamente, a composição do nódulo, a ecogenicidade do nódulo, a forma do nódulo, a margem e os focos de ecogenicidade. Isso daqui, o ultrassonografista, ele faz uma análise do nódulo e, a partir daqui, ele vai classificar em pontuação. Se é um nódulo benigno, se é um nódulo sem suspeita, se é um nódulo de média suspeita, moderada suspeita ou alta suspeição. E a partir daí a gente vai guiar uma punção, tá bom? TIRADS 1 é um nódulo benigno, a gente não funciona, assim como o TIRADS 2, a gente também não funciona esse tipo de nódulo. O TIRADS 3, ele é indicado a punção quando ele é maior do que 2,5 centímetros. O acompanhamento, o follow-up, ele é feito a partir de 1,5 centímetros. Então, a partir de 4 a 6 pontos, a gente tem uma moderada suspeição, a gente punciona se o nódulo tem um tamanho maior ou igual a 1,5 centímetro. Acompanhamento maior do que 1 centímetro. E quando ele ganha mais do que 7 pontos, ele já é um TIRADS 5, ele já tem uma alta suspeição. Então, a partir de 1 centímetro, a gente punciona. O acompanhamento ele é feito a partir de 5 milímetros. Então, levando em consideração esses 5 critérios, a gente pontua, cada critério tem a sua pontuação e a gente coloca ele nessa tabela e a partir da classificação do TIRADS a gente vai definir se ele vai ser puncionado ou não. Fluxograma, basicamente, a gente já sabe que nódulos
com TSH baixo, prediz, né, a associação T4 livre aumentado, ou o hipertireoidismo subclínico, um T4 livre normal, mas com TSH baixo. A gente sabe que esses tipos de nódulo tendem a não ser malignos, então a gente geralmente não funciona eles, não. Mas para paciente com TSH normal ou elevado, paciente com hormônio tireoide normal ou hipotireoidismo, a gente vai ver, com base no TIRADS ou no consenso da ata, se ele é um nódulo com alta suspeita, com baixa suspeita, para guiar o tipo de conduta, tá bom? A gente sabe que, pela classificação da ata, que é essa aqui, nódulos de alta suspeição ou intermediária suspeição, a gente funciona maior do que 1 centímetro. Nódulos de baixa suspeição na ata, 1,5 centímetro, muito baixa suspeição, maior do que 2 centímetros, tá bom? Nódulos benignos, a ata não funciona. Então, você vê que o consenso da ata, da Americano e o consenso do TIRADS, eles variam um pouco. Hoje, o que a gente tende a usar mais é o TIRADS, ele está mais atualizado do que o consenso da ata. E a partir da punção, a gente vem e classifica essa análise citológica no sistema de Bethesda. O sistema de Bethesda, ele varia de 1 ao 6, tá bom? Onde 1 é não diagnóstico, geralmente a gente repete a punção, tem que repetir essa punção para tentar buscar o diagnóstico. Isso acontece basicamente pela aspiração insatisfatória durante o procedimento. O patologista não consegue dar esse diagnóstico por falta de material. Bethesda 2 é benigno, geralmente a gente opera o paciente Bethesda 2 quando ele tem sintomas, que a gente chama de sintomas compressivos. Dificuldade para engolir, dificuldade para comer, ele fica engasgando, ele tem falta de ar ao realizar as atividades do dia a dia, ele se sufoca quando deita, porque comprime essas estruturas adjacentes, principalmente a traqueia e o esôfago. Atipia de significado indeterminado, a gente tende a repetir a punção, tá bom? Anteriormente era preconizado repetir com 3 meses, hoje a gente geralmente repete de forma mais precoce, dentro de 15 a 30 dias mesmo, tá bom? Bethesda 4, no contexto que a gente tem do Sistema Único de Saúde, a gente tende a indicar cirurgia. Essa análise genética, que é o MIR-type, a gente não tem disponível no Sistema Único de Saúde, não. Então, a gente geralmente opera esses pacientes. Igual ao Bethesda 5 e o Bethesda 6. A partir do Bethesda 4, a gente tende a indicar cirurgia. Bethesda 3, a gente repete. Se 2 punções indeterminadas, a gente também indica o procedimento cirúrgico para dar o diagnóstico, tá bom? Câncer de tireoide, né? Na grande maioria das vezes a gente tinha falado, né, que o câncer da tireoide ele representa de 1 a 3% dos casos da população. Em mulheres é o 5º câncer, né, mais prevalente, segundo os dados do INCA, né? Então, os tumores diferenciados da tireoide, eles são os mais comuns, correspondendo a 90 a 95% dos casos de neoplasia maligna da tireoide. Os tumores diferenciados de origem folicular, a gente tem os 3 principais, que é o carcinoma papilífero da tireoide, o carcinoma folicular da tireoide e o carcinoma de células de Hürthle, sendo que o papilífero é o câncer mais comum. Os tumores pouco diferenciados, a gente tem o medular da tireoide e o anaplásico. O carcinoma anaplásico da tireoide é um tumor bastante agressivo, é um tumor com alta taxa de letalidade, na grande maioria das vezes, quando diagnosticado já em fase avançada, porque o crescimento é muito acelerado, a gente tende a não ter uma chance de cura muito grande, não. A chance de comprometimento e risco do paciente evoluir a óbito, ele chega próximo a 100%. O carcinoma papilífero da tireoide, como a gente falou, é o tumor maligno mais comum, é domínio no sexo feminino, principalmente nessa idade dos 20 aos 40 anos. Prognóstico é excelente, então
Nosso papel inicialmente é acalmar o paciente, porque quando a gente escuta a palavra câncer, o paciente principalmente, a primeira coisa que a gente pensa é em morte. Na tireoide isso não é verdade. A gente sabe que o tratamento oncológico dos nódulos tireoidianos, principalmente do câncer papilífero da tireoide, a gente consegue taxas de cura próximas a 100%, e o paciente tomando hormônio, fazendo o tratamento adequado, ele consegue viver muito bem e durante muitos anos. É um tumor de crescimento lento e ele tem essas tendências às metástases e acometimento dos gânglios do pescoço. Bom, essas metástases à distância ocorrem entre 2 a 10% dos casos. A gente já falou, o principal órgão é o pulmão, osso vem em segundo lugar, sistema nervoso central em terceiro lugar, mas muito mais raro de acontecer, tá bom? Mesmo com acometimento pulmonar metastático, a gente indica cirurgia nesses pacientes e eles fazem a terapia com iodo depois, ainda mantendo uma boa possibilidade de cura, tá bom? O diagnóstico é feito por meio de ultrassonografia da tireoide, associado a essa punção aspirativa por agulha fina, que a partir do sistema de Bethesda, ele vai me predizer se é o Bethesda 1, não diagnóstico, 2, benigno, sendo indeterminado, 3, se não neoplasia folicular, o 4, se ele tem uma suspeita de malignidade, o 5, ou se ele confirma a partir desse líquido, que é o Bethesda 6, tá bom? Tomografia, a gente já falou, em ressonância, só são indicados quando a gente tem uma extensão submediastinal ou substernal, uma extensão para mediastino superior, ou quando você tem uma suspeita de invasão de estrutura adjacente. Traqueia, esôfago, laringe, a gente pede essa tomografia, porque isso vai guiar a nossa programação cirúrgica. O carcinoma papilífero, basicamente, a gente hoje tem uma tríade que segue, né? É cirúrgico, então o paciente com câncer de tireoide a gente opera, né? O câncer papilífero, ele é cirúrgico, então é o ponto-chave do tratamento, né? A cirurgia, onde a gente vai variar desde cirurgias parciais da tireoide até a tireoidectomia total, depende muito do tamanho do nódulo, alguns fatores, né, que a gente leva em consideração para indicar uma parcial ou uma total. O iodo, basicamente naqueles pacientes com um risco maior, né? Paciente moderado, alto risco, onde a gente julgue que o risco de recidiva seja maior. Então, para destruir aqueles tecidos microscópicos que a gente não vê na cirurgia e fazer o controle de tireoglobulina, a gente indica fazer a iodoterapia adjuvante. E a suplementação com levotiroxina, o famoso Puran, para a gente poder, a partir daí, fazer supressão tumoral. Hoje, em pacientes de baixo risco, a gente tem a estratificação do risco pós-operatório, a gente sabe que eles não precisam de doses altas, né? Mas em pacientes com riscos alto, metastático, a gente tende a dar uma dose maior, fazer a supressão hormonal, para a gente poder ter um controle melhor e reduzir o risco de recidiva. O segmento pós-operatório do câncer papilífero da tireoide, basicamente, ele é feito com exame de laboratório e ultrassonografia cervical. A ultrassonografia cervical geralmente é anual, tá bom? A gente sempre investiga se existem linfonodos atípicos, porque mesmo tirando a tireoide, pode ter comprometimento linfonodal no segmento pós-operatório. Então, ele é importante para avaliar essa questão de acometimento dos gânglios linfáticos. Exame de sangue, basicamente, a gente tem a tireoglobulina, e ela tem seu papel, e a antitireoglobulina, que é o anticorpo que é produzido. Então, a gente geralmente pede esses dois marcadores, porque se a gente pede o antitireoglobulina, porque se ele tiver alto e o tireoglobulina estiver baixa, muito provavelmente é a antitireoglobulina que pode estar baixando a tireoglobulina. Então a gente fica na dúvida, será que realmente está tendo um controle tumoral ou é a antitireoglobulina que está baixando? Então a gente sempre tem que pedir os dois juntos para saber por que a tireoglobulina está baixa, tá bom?
Nossa meta é manter a tireoglobulina o mais baixo possível, tá bom? De preferência indetectável. Novos consensos, a gente hoje sabe que a gente não precisa de níveis tão baixos, né? É o ideal, mas pacientes que não conseguem esse nível indetectado, eles conseguem viver muito bem e a gente não precisa fazer iodo, principalmente no paciente de baixo risco, para obter esse nível indetectável, não, tá bom? E a tireoglobulina é importante porque sua elevação indica recidiva de doença. A partir daí, ver tireoglobulina em ascensão na curva, né, do acompanhamento, a gente tem que ir atrás de doença anatômica. Aí a gente precisa investigar esse paciente, porque provavelmente uma hora ele vai ter algum comprometimento. Geralmente o comprometimento é linfonodal. A gente tem um raio-x de tórax também, onde a gente acompanha esse paciente anualmente para avaliar se não tem nenhum acometimento metastático. Não existe indicação da gente ficar fazendo tomografias de rotina, não, tá bom? Principalmente no paciente de baixo risco. E o nível de TSH e de T4 livre, que hoje, no paciente que a gente considera como baixo risco, aquele paciente com tumor pequeno, ressecção completa, margens livres, aquele paciente que não tem alteração mais agressiva na anatomia, a gente tende a deixar esse nível de TSH e T4 livre dentro da normalidade, principalmente variando de 0,5 a 2,5 o nível de TSH. É o nível de normalidade um pouquinho mais inferior, tá bom? No limite inferior da normalidade. Basicamente manter supresso naqueles pacientes com risco moderado a alto risco, tá bom? Que a gente mantém supresso dando doses de hormônio a mais do que o fisiológico. O carcinoma folicular da tireoide responde a cerca de 10 a 15% dos casos, é o segundo mais comum, né? Predomínio no sexo feminino, isso é muito comum no câncer de tireoide, na maioria predominando no sexo feminino, em pacientes mais velhos. É mais comum em áreas onde a gente vê uma deficiência de iodo, por isso que é mais raro. Hoje a gente suplementa iodo no sal de cozinha, então a grande parcela da população, hoje a gente não tem mais bócio aumento endêmico, né? Por conta dessa terapia de iodo que a gente já tem no sal de cozinha, tá bom? Não pode ser diagnosticado por meio de punção, ele precisa de uma análise histológica, ele é muito semelhante a esse adenoma folicular, o adenoma folicular é benigno, então para a gente diferenciar se é benigno ou se é maligno, a gente precisa ter invasão de cápsula tumoral e invasão de vaso. Para a gente ver essas questões, precisa tirar a tireoide e o patologista fazer cortes e avaliar se a cápsula está invadida ou se tem invasão de vaso. Por meio da punção a gente não consegue, só após operar. A disseminação principalmente pela via hematogênica e o órgão, como a gente já sabe, né, o principal é o pulmão. Também ele pode ter acometimento ósseo e diferente do papilífero, o terceiro aqui vem o fígado, tá bom? Tratamento, basicamente, é composto por cirurgia e a gente, com base na estratificação de risco, tende a indicar iodoterapia ou não, tá bom? Por fim, o carcinoma medular da tireoide é um tipo de tumor mais agressivo, né? Ele representa de 5 a 10% dos tumores malignos da tireoide. Ele tem origem nessas células parafoliculares, né? Ou células C, produtoras de calcitonina. Então, é nosso marcador. Quando você tem um nódulo tireoidiano associado a um aumento da calcitonina, a gente provavelmente está lidando com um carcinoma medular da tireoide. A maior parte deles é esporádico, ou seja, não está associado a distúrbios genéticos. Quando ele tem um componente genético, geralmente ele está associado a essa neoplasia endócrina múltipla, que a gente já comentou, tá bom? A tipo 2. Ocorre em indivíduos mais velhos, né? Entre a quinta e sexta década de vida. Tanto a forma esporádica quanto a familiar, ela tem essa alteração, essa mutação desse proto-oncogene, chamado de RET. Então, a gente, depois, paciente que tem condição de fazer essa análise familiar, a gente investiga, porque uma mutação nesse proto-oncogene é fator de risco para a ocorrência de câncer medular da tireoide.
Esse diagnóstico basicamente é uma massa cervical, ou através de uma metástase de um gânglio do pescoço, ou de um nódulo na região da tireoide associado a níveis elevados de calcitonina. E a confirmação ela é feita através da punção, tá bom? Onde a gente dosa a calcitonina do linfonodo e ele faz essa análise quando tem metástase, né? Ou essa análise por agulha fina na região do nódulo tireoidiano para saber se ele tem células compatíveis com o diagnóstico do carcinoma medular da tireoide. A avaliação inicial, basicamente, a gente tem essa associação, né, com a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A. Então, alguns pacientes com câncer medular da tireoide, eles podem ter uma doença chamada de feocromostoma associado. Então, a gente tem que dosar essas catecolaminas urinárias, né, porque é a partir delas que a gente tem o diagnóstico de feocromostoma, solicitar a tomografia de tórax para avaliar acometimento metastático e tomografia de abdômen para avaliar tanto metástase quanto a doença da supraadrenal feocromostoma. Geralmente a gente tende a operar o paciente, o feocromostoma, antes de operar a tireoide, porque o paciente geralmente faz hipertensão, taquicardia, a gente compensa ele fazendo a cirurgia para o tratamento do feocromostinoma e depois ele vai para a cirurgia da tireoide. E o ultrassom cervical, ele é a mão à mestra, né, para a gente sempre afastar o melhor exame para a gente avaliar linfonodo. Então a gente sempre pede na suspeita de câncer para a gente ver o acometimento linfonodal cervical. O tratamento basicamente é cirúrgico, diferente do tumor bem diferenciado, ele não responde a iodo. Na grande maioria das vezes, a gente não indica radioterapia, a gente geralmente faz radioterapia em tumores mais avançados ou quando você tem uma ressecção incompleta. O segmento ele é feito com dosagem tanto da calcitonina quanto do CEA. Geralmente, essa dosagem ela é feita semestralmente e a partir daí a gente faz nossa curva. Igual a tireoglobulina, se ela estiver ascendendo, a gente pensa em recidiva tumoral e sempre tem que ir atrás de doença estrutural, tá bom? Ultrassom cervical, na grande maioria dos casos, a gente tende a fazer anualmente também. Então aqui a gente tem nossas referências. Espero que tenha sido satisfatória. A gente tentou resumir o máximo possível de grande quantidade de informação, mas o que a gente julga ser importante para os profissionais do ciclo básico da saúde, né, saberem, para os pacientes já chegarem já com, no mínimo, exames, estadiamento, para a gente poder, a partir daí, não perder tempo, porque ele já foi diagnosticado e já chega para o especialista para ele poder já, com celeridade, resolver o problema da tireoide.